Só um segundinho. Continuando a matéria, realismo e naturalismo. Agora vamos falar em Portugal. Realismo e naturalismo em Portugal. Nós passamos pela fase lá do romantismo, falamos do José de Alencar, das 3 gerações do romantismo, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Caso haja alguma avaliação, uma sondagem, novamente, eu vou cobrar só um pouquinho do José de Alencar, tá? Um pouquinho daquela prosa dele lá, mas aí eu aviso vocês, caso haja alguma sondagem, eu vou dar uma revisão. E no caso do realismo e naturalismo, se acontecer isso, eu vou cobrar realismo e naturalismo no Brasil, tá? Portugal eu já deixo para uma próxima etapa. Então vamos lá. Realismo e naturalismo em Portugal. O realismo em Portugal ele começou em 65 e foi até 1890. Realismo em Portugal tem como marco inicial a famosa questão de Coimbra, tá? Então, o marco inicial, o nosso aqui é o nosso realismo Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lá, o marco inicial é a questão de Coimbra. Contexto histórico. Revolução Industrial, tá? Mesmo contexto que o nosso. Iniciado no século anterior, entra uma segunda fase marcada pelo crescente aumento das fábricas, mão de obra assalariada e do proletariado, já que daqui a pouco vai estar o naturalismo, eles vão estar falando do cortiço, daquela classe proletariada, aquela classe que necessita de uma ajuda, aquela classe marginalizada, tá? Mudou deles serem realistas, falarem de realidade, questões psicológicas? Não, mas vamos ver daqui para frente. É um período da utilização do petróleo, da eletricidade, do aço, da construção, afinal, estamos falando de revolução industrial. Estradas de ferro, invenção do telégrafo, entre outras transformações. É o início da estruturação do capitalismo. Os maiores representantes do realismo em Portugal foram o próprio Antero, Cesário Verde e Eça de Queiroz. Antero de Quental produziu basicamente poemas, poetas em forma de soneto, onde o tema era filosófico, concentrando-se no positivismo e no pessimismo. Então, eles também vão estar com essa característica do positivismo, tá? Então, os principais nomes, os principais representantes desse realismo em Portugal, Antero de Quental, Cesário Verde e Eça de Queiroz. Poesia realista, Antero de Quental, adotando uma postura oposta ao lirismo, ou seja, eles estão saindo do romantismo. Isso nós falamos no realismo do Brasil. Eles estão abandonando aquela fase, aquela escola literária que fala do romantismo. Defende a missão social da poesia e apresenta em sua obra uma busca filosófica da verdade. Então, eles querem a verdade, eles vão ser objetivos, eles estão abandonando aquele lado onde busca o eu lírico, aquele amor perfeito, não. Eles agora vão ser reais, realistas, tá? Através da própria experiência, onde entra o fato do determinismo, aquela fase da ciência, onde busca as respostas, porque naturalismo e realismo estão juntos, análogos, estão paralelos ali, próximos. Então, um busca a psicologia, o outro busca a ciência, tá? E em Portugal não é diferente, porque, aliás, nós somos reflexos de Portugal. O Cesário Verde também se afasta do lirismo, todo mundo abandonando o lado romântico, sobretudo pelo tratamento que dá a temas como cidade, amor e mulher. Lá o José de Alencar vai dar aquela enfatizada na mulher,
aqueles romances urbanos, aqui eles já vão abandonar um pouco, né, esse tratamento que se dá a temas como amor, cidade e mulher. Buscando espontaneidade, usa estilo que valoriza a linguagem concreta, o tom coloquial. Então, aqui eles vão ser o quê? A mesma coisa que no nosso realismo. Linguagem coloquial. O que é a linguagem coloquial? É aquela linguagem do dia a dia, aquela linguagem usada no cotidiano. O romantismo era assim? Não. O romantismo, palavras rebuscadas, requintadas, não é a mesma ideia do realismo e naturalismo, tá? Poeta dois sentidos. Então, ouviu falar em poeta dois sentidos? Cesário Verde, Portugal, realismo em Portugal. Constrói imagens com muitas cores, formas e sons. Características, o realismo e os seus representantes. Então, estão aqui as características. Predomínio da razão, objetividade. Então, a razão aqui, assim como no realismo no Brasil, a razão vai predominar sobre a emoção. Eu estou abandonando o romantismo, eu não estou no romantismo. Objetividade, universalismo, espírito científico, afinal, está junto com o naturalismo, foco em questões sociais, a realidade como ela é, por isso que é realismo. Então, a realidade como ela é. Descrição de pessoas comuns, com problemas e limitações, como todos os seres, tá? Então, eu vou estar falando da realidade, eu não vou mais idealizar um ser. Agora, eu dito e falo como esse ser realmente é. Foco na vida cotidiana. Então, o realismo tem esse foco na vida cotidiana. Mudou do nosso realismo? Não. Mesma coisa, basicamente as mesmas características. Poesia, Antero de Quintal, Cesário Verde, Gomes Leal, Gonçalves Crespo, Guerra Junqueiro e João de Deus. Então, lá tem essa divisão, poesia e prosa, tá? Prosa, essa de Queiroz, Fialho de Almeida e Ramalho Ortigão. Na poesia, destaca-se Antero de Quintal. Pretendia promover a revolução e defendia a poesia como responsabilidades, usada como instrumento, busca filosófica na verdade. Então, ele abordou o tema mais da poesia, ele ficou na poesia e ele buscou, através da poesia, o quê? Uma verdade, uma verdade filosófica. Então, através da poesia, ele falava a verdade, que é um dos fatores, uma das características do realismo, tá? Essa de Queiroz se destaca na prosa. Os romances traziam marcações do determinismo, ó, tá trazendo já questões do naturalismo, né? Do determinismo e impressionismo, com o intuito de realizar críticas ao clero e à burguesia. Então, mudou do nosso? Não. Eles também vão fazer o quê? Críticas à religião, ao catolicismo, ao clero. Quem chegou agora na aula, eu estou dando realismo em Portugal, realismo e naturalismo em Portugal, tá? Principais características do realismo. Aqui já coloquei um resumo mais detalhado, tá? Isso aqui vai estar tudo lá depois na plataforma. Objetivismo, universalismo, personagens esféricas, contemporaneidade, detalhismo, verdade, veracidade, denúncia de injustiças sociais. Então, qual uma das principais? Eles são objetivos, eles são verdadeiros, eles dão detalhes, tá? Eles fazem denúncias de injustiças sociais, tá? Enfim, chega em Portugal. Nós estamos falando de Portugal, do realismo lá. O realismo é uma reação contra o romantismo. O romantismo era a apoteose do sentimento. O realismo é a anatomia do caráter. Então, vou buscar justificativas objetivas e verdadeiras através do caráter. Por isso que ele vai, a partir da teoria de Darwin, vai buscar respostas na ciência, tá? É a crítica ao homem, do homem. É a arte que nos pinta nossos próprios olhos, para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. Então, agora eles vão estar sendo realistas, vão estar buscando respostas. Uma parte psicológica do indivíduo e o outro na parte o quê? Científica.
a prosa de Eça de Queiroz. Como eu falei lá no slide anterior, o Eça de Queiroz ele é importante o quê? Na prosa, tá? O Antero de Quental, poesia. Eça de Queiroz produz os romances marcados pelo uso de determinismos e impressionismos para construir críticas a quem? Burguesia e clero. Dono de um estilo direto, contundente, é hábil na descrição de locais e comportamentos. O pessimismo, o humor e a ironia com que constrói personagens são tipicamente realistas. Então, ele vai atacar quem? Ele vai fazer críticas a quem? Burguesia e o clero. Aqui está o livro, um dos principais, O Crime do Padre Amaro. Olha só, O Crime do Padre Amaro. Já vai fazer uma crítica ao clero. A prosa de Eça de Queiroz. Então, essa nome importante no realismo em Portugal, cai no vestibular, então prestem atenção. Por isso que é importante estar focando nessa matéria. Sua obra é dividida em 3 fases. Primeira fase, iniciação literária. Resíduos românticos. Quando ele inicia, ainda vai ter alguns resíduos românticos. Obra, O Mistério da Estrada de Sintra. Segunda fase, adesão às ideias realistas. Então, ele começou já a refletir na prosa dele ideias realistas. Foi a primeira obra, o Crime do Padre Amaro e o Primo Basílio, e os Maias. Mas a primeira foi o Crime do Padre Amaro. Terceira fase, maturidade intelectual. Então, ele já absorveu todo o conteúdo, todo o reflexo, todos os questionamentos do realismo. E agora ele está numa terceira fase, que é uma maturidade intelectual, período otimista de esperança e fé. Obra, A Ilustre Casa de Ramírez e A Cidade e as Serras, tá? Então, lá eles tiveram essa divisão em fases, mas são com propriedades e características similares às nossas, porque nós, né, somos os colonizados e vimos reflexos nossos na literatura deles. A poesia de Antero de Quental liderou a questão Coimbra, então, marco inicial do realismo em Portugal, a questão de Coimbra, tá? Também chamada questão de bom senso e bom gosto. Obras, soneto, estou falando de poesia, versos, estrofe, sonetos, Beatrice, odas modernas, raios de extinta luz, tá? Então, a poesia dele, ele foi para o lado poético, tá? Mas é realismo. Naturalismo, os dois são juntos, paralelos. Na segunda metade do século XIX, a ciência impõe-se como única explicação para todos os problemas da humanidade. Então, vamos lá, do psicológico iniciou com realismo e depois eles vão buscar o quê? Explicações, como eu falei lá no naturalismo no Brasil, explicações o quê? Na ciência, na biologia. Então, eles buscam respostas para o caráter do homem, né? Para o caráter dele, através do quê? De questões biológicas, do DNA. Vocês não podem esquecer disso. Visão idealizada do mundo e da sociedade é substituída por uma concepção de vida pautada em atitudes materialistas, cientificistas, racionalistas e pragmáticas, ou seja, o homem abandona. Quem é que tem essa visão de amor romântica idealizada de mundo? Os românticos. Agora vai ser substituída nesse movimento novo, um movimento literário, por uma concepção materialista, racional, científica. Então, o homem vai buscar respostas e ele, com isso, ele vai abandonar um pouco essa crença e vai atacar o clero, a igreja. Características do naturalismo. Ele assume características do realismo, tá? Mas ele acrescenta outras. Quais que ele vai acrescentar? O humano comparado ao animal, porque ele vai usar a ciência. Comportamento também influenciado pelos instintos. Análise objetiva do comportamento humano. Detalhismo, descrição, ação, ênfase no patológico. Análise social.
preferência por ambientes pobres e por tipos marginalizados ou degradados pela sociedade. Então, eles vão buscar o quê? Eles vão buscar tipos marginalizados. Eles vão buscar o quê? O homem, comparando o homem ao animal. Eles vão buscar a ciência. Então, o naturalismo ele vai buscar a ciência, resposta na ciência, e eles vão buscar descrever tipos, ambientes pobres, como o Aloysio construiu lá aquele hortiço, e aqui eles também estão no mesmo foco, tá? Permanência do naturalismo nas primeiras décadas do século XX, então continuou até o XX. Regime republicano procurou afirmar-se adotando uma postura patriótica que se refletiu no apoio ao naturalismo. Tá? A mudança da monarquia, com 800 anos, para a república parecia suscitar as necessidades do novo regime, criar uma fundamentação teórica e uma justificação a todos os níveis, entre eles a arte. A descrição do mundo rural pode ainda encontrar justificação na fraca industrialização e no fraco desenvolvimento urbano do país. Então, está acontecendo o quê? Uma mudança drástica, e esses autores vão fazer o quê? Eles vão descrever o mundo rural, né, o mundo real. Eles vão descrever o mundo real, coisa que o romântico não faz. Releitura. O realismo é uma reação contra o romantismo. O romantismo era a apoteose do sentimento, da subjetividade, do eu lírico. O realismo é a anatomia do caráter, é a criação do homem, é a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos para condenar o que houve de mal na nossa sociedade. Então, eles vão buscar justificativa pelas maldades, críticas sociais, no caráter baseado que na ciência, vão justificar certas atitudes, tá? Pelo caráter. Eu coloquei esse poema aqui do Antero de Quintal, O que diz a morte, tá? Deixei aí para depois vocês darem uma lida. Ficar lá na plataforma. Principais características do naturalismo, aqui um resumão, para não ficar tendo dificuldade quando for estudar. Classes sociais inferiores, como eu falei, os poetas do naturalismo, eles vão estar buscando o quê? Eles vão estar buscando a descrição de personagens marginalizados. O determinismo, tá? Determinismo, cientificismo, ciência, assim como no Brasil, eles vão buscar resposta à teoria de Darwin, personagens patológicas, crítica social e reformismo, estão pedindo reformismo, e uma análise exterior, uma análise do indivíduo, o olhar para o indivíduo, tá? Vamos praticar? Vamos lá, fazendo os exercícios. Eu vou deixar aqui, daqui a pouco eu vou passar lá, parar de compartilhar e vou fazer a chamada, tá? Deixei aqui, nós temos 7 questões, nós vamos respondê-las, tá? É a nossa atividade de aula. Não precisem me enviar a atividade de aula, porque todo mundo que está aqui, eu vou anotar a presença e a participação. Agora, o trabalho de casa tem que me enviar, tá? Aí, por favor, coloquem lá na hora que enviar o enunciado. Realismo e naturalismo em Portugal, porque fica mais fácil para estar reenviando para vocês o gabarito, tá bom? 1. Explique a respeito do contexto histórico em relação ao realismo e naturalismo em Portugal. Principais características do realismo, principais do naturalismo. Qual a diferença entre prosa e poesia? Comentar sobre a prosa do Eça de Queiroz, nós falamos aqui. Sobre a poesia do Antero de Quintal e a diferença entre romantismo e realismo. Tá? Eu vou parar de compartilhar e vou lá para fazer a chamada. Vou anotar aqui a chamada de vocês. Vamos lá. Maria Eduarda Mendes ou Souza? É Mendes? Mendes, presente. Maria Eduarda Mendes.
Jean, Jean, Letícia. Olha a presença, hein, gente? Eu estou fazendo Presente. chamada com vocês, hein? Vitória, Presente. Presente. Ana, Maria Rita, Presente. Esther, Presente. Gabriel, Presente. isso aí. Agora eu vou voltar para lá para que vocês possam, vou dar um tempinho antes que acabe o nosso tempo, que são 40 minutos só, para ir respondendo as questões, tá? Só um minutinho aqui que eu vou ver um documento meu aqui. Vamos lá. Vou deixar aqui, tá? Daqui a pouco eu vou colocando as respostas e apagando e vocês vão anotando aí ou printando a tela. Daqui a pouco eu faço a correção, tá? Vamos lá?
Colocando as respostas aqui, tá? Para vocês, por causa do tempo, para não perdermos tempo. Então, vamos lá explicar o contexto histórico entre realismo e naturalismo. O maior contexto histórico, que foi o marco inicial, é aquela questão de Coimbra, tá? Que eu falei lá no início do slide. Ok? Coimbra, assim mesmo. Colocando a resposta aqui e vou apagando, tá? Eu peço que vocês anotem aí. Características do realismo. O que eu posso estar falando sobre o realismo? O que o realismo ele trazia de novo? Ele abandonou o quê? Ele abandonou o romantismo. Então, ele é o quê? É um movimento que objetivo. O objetivo, ele traz uma objetividade. Uma objetividade. Vai tratar mais de questões o quê? Psicológicas. Tá? Ele traz também em si, né, o positivismo. E uma linguagem coloquial também. Três, características do naturalismo. O que o naturalismo ele traz? Ele traz a ciência, o lado do determinismo, né? O determinismo. Ele vai descrever personagens marginalizados. Descrição de personagens marginalizados. A parte científica, né? A ciência, a explicação do caráter a partir da ciência. Explicações científicas, tá? Ok? Então, um vai para o lado psicológico, o outro, a diferença é que ele busca as respostas na ciência, assim como no Brasil, tá? Eu vou apagar aqui A1. Espero que vocês estejam anotando aí, vocês não estão respondendo, mas porque aqui não dá espaço para responder tudo aqui. 4. Qual a diferença entre prosa e poesia? Então, vamos lá. O que é a prosa? A prosa é aquela linguagem natural, uma escrita mais natural, tá? Uma narrativa. Então, o que apresenta uma linguagem natural, tá? Uma narrativa. E poesia? A poesia é o quê? É versificada, ela aparece em sonetos, em versos, versificada, e ela é um pouco mais subjetiva, né? 5. Comente sobre a prosa do Eça de Queiroz. O que ele trazia nessa prosa dele, que nós falamos, já que ele está com uma linguagem mais natural, o que ele vem trazendo dentro dessa prosa? Nós falamos ali a respeito do que ele vem trazendo nessa prosa dele. Ele vai abordar o quê? Ele vai trazer o quê? Nós falamos lá nessa prosa dele. Ele vai trazer questões o quê? Críticas a quem nessa prosa? Críticas à burguesia e ao clero, né? Críticas à burguesia e ao clero, tá? E o Antero de Quintal? Ele vai utilizar os romances dele,
tá? Vou colocar aqui a 6. Ele vai trazer os romances, a poesia dele, para falar o que também? Para também estar fazendo críticas, temos só 9 minutos. Ele vai estar fazendo críticas, falando sobre injustiças sociais, tá? Através o quê? Dos seus romances, dos seus poemas, tá? As injustiças sociais, mas através do quê? Dos seus romances, tá? Ele não vai mais idealizar o amor, o sentimento, assim como o romantismo fazia. Ele vai trazer a poesia, mas essa poesia vai ser o quê? Declarativa, vai ser objetiva, um pouco... não vai deixar um pouco a subjetividade, mas ela vai ser mais objetiva, realista, e ela vai trabalhar falando das injustiças sociais nos seus romances, não idealizando o amor, a mulher, o sentimento como os românticos, tá? Aqui, a diferença, eu vou apagar porque está muito bagunçado. Apaga aqui, apaga aqui, apaga aqui. Vamos para a 7. Diferença entre romantismo. Vamos lá. O romantismo. O que era o romantismo? O romantismo é o quê? É a idealização do amor, da mulher, né? Do sentimento, da natureza, ok? E o realismo. O realismo, ele é o quê? Ele é a objetividade, é aquela objetividade sem idealização. Então, eles são objetivos, eles são diretos e com veracidade, tá? Ou seja, não são imaginativos, não são fictícios, eles vão direto. Direto a quê? A realidade humana. Eles buscam descrever a realidade, o que de fato está acontecendo, tá? Então, a objetividade, são diretos, com veracidade, e eles descrevem mesmo a realidade. Procuram ambientes mais pobres, descrever personagens marginalizados, ok? Então, essa é a grande diferença. O romântico, ele idealiza. O realista, ele é objetivo, eles são diretos, eles declaram com veracidade, tá? Sem aquela idealização. E buscam o quê? Eles buscam respostas na ciência, tá? Vou apagar aqui. Temos 7 minutos. Vou falar sobre o trabalho de casa. Eu espero que vocês enviem o trabalho de casa. Aula não precisa, porque vocês estão aqui, eu já estou marcando como presença. Eu gostaria que vocês enviassem os trabalhos de casa, coloquem lá no enunciado, realismo e naturalismo em Portugal, e as respostas. Não precisa colocar o enunciado da pergunta toda não, tá bom? Faça um pequeno resumo de 5 linhas da obra de Eça de Queiroz, O Crime do Padre Amaro. Então, pesquisem no Google o que fala, o que resumo, o que diz, qual a importância, que fato, que assunto vem sendo abordado aí no crime do Padre Amaro de Eça de Queiroz. 5 linhas só. Então, coloquem lá aí vai a resposta, 5 linhas. Explicite sobre a poesia de Antero de Quental. Então, dei uma pesquisada também nos slides aqui, já dá para responder através dos slides. Qual foi o marco inicial do realismo em Portugal? Explique. Questão de Coimbra, mas pesquisem o que ela quer dizer. Se vocês já estudaram isso em história, vai ficar mais fácil. Explique o significado da expressão ênfase no patológico. O naturalismo não tem essa característica que dá ênfase ao patológico para descrever os seus personagens através da ciência? Dei uma pesquisada, uma das principais características do naturalismo. Por quê? O que isso quer dizer? Ênfase ao patológico. E livro didático, volume 2, parte 2, capítulo 16, página 219 a 224, tá?
Eu espero que vocês enviem o trabalho. Quem quiser enviar no privado pelo Telegram, pode enviar. Quem não quiser enviar foto no privado, pode me mandar pelo e-mail. Eu só aviso a vocês que é importante essa participação e que vocês estejam enviando e fazendo os trabalhos de casa, tá? Não deixem de estar enviando os trabalhos de casa. Eu espero que vocês estejam bem, fiquem bem, um ótimo final de semana para vocês, tá? E até a próxima aula, sexta-feira que vem. Envie os trabalhos. Qualquer dúvida quanto aos trabalhos, podem me procurar lá no Telegram, no horário de aula, que eu vou estar ajudando vocês. Ah, estou com uma dúvida aqui, porque realismo em Portugal, realismo no Brasil. É só vocês estarem me avisando lá, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.